Shalom, shalom a todos e a todas. Estou muito feliz de estar aqui novamente, participando desse projeto Sexualidade Santificada, né? Que começou no coração da profeta e ela nos convidou para poder estar participando e compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor, que muito me agrada. Para quem não me conhece, sou a Dulce, sou filha ministerial da profeta e do Ministério Teshuvah Sião. E nós estamos aqui com o intuito de trazer orientações e direções, né, da parte do Senhor sobre um tema que poucos falam, mas vamos lá, né? Peço perdão por esse vídeo ter demorado para chegar, nós tivemos uns contratempos, mas agora eu tenho certeza que ainda há tempo de abençoar a vida de muitos ainda, em nome de Jesus. Então vamos lá. No 37º devocional, o tema é A Luz Revela a Verdade. E iniciou-se com uma palavra em Efésios 5:8. Está escrito: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. O que seria filhos da luz? Por que a gente estava em trevas? Então vamos falar sobre essas coisas durante a palavra. Significa viver em transparência diante de Deus e dos homens, nada escondido, em todas as áreas da vida. Então, a luz, ela entra para tirar aquilo que está escuro, aquilo que está escondido, aquilo que está oculto. E, trazendo para o tema sexualidade, significa abandonar comportamentos que antes nós tínhamos em discordância com a palavra do Senhor, ocultos, né? Escondidos, isolados. E a base da palavra ocultismo no dicionário, né? Ela é o conjunto das artes ou ciências ocultas, como magia, espiritismo e astrologia. Então, oculto tem a ver com aquilo que está escondido, aquilo que não é revelado, aquilo que está debaixo da escuridão. Então, nessa atitude de estarmos no oculto, nós não agradamos ao Senhor, porque o Senhor diz que nós somos luz do mundo. Então, como que sai disso? Não é? O Senhor habita na luz. E quando eu estou na luz, a gente está andando nele, não é? Então, nós andamos em Cristo. Cristo é o nosso general, é a nossa torre alta. Cristo é a nossa fortaleza, o nosso fundamento, é o nosso querido irmão mais velho que deu a nós toda essa forma nova de viver e de se comunicar com o Senhor, que foi perdida em Adão. E nós precisamos da luz dele. E o Senhor habita nessa luz. Então, quando nós estamos tendo atitudes, ações em concordância com a palavra, nós estamos habitando dentro dele, nós estamos andando nele, de acordo com as orientações, de acordo com as revelações, os direcionamentos da palavra do Senhor, das escrituras do Senhor. Quando eu pratico coisas fora da palavra, em segredo, isolado, logo eu estou em oculto. E como eu disse antes, o oculto no dicionário é o conjunto das artes ou ciências ocultas. Então o dicionário já fala aquilo que está oculto em coisas de magia, de espiritismo, de sobrenatural fora da palavra.
longe de Cristo, nas trevas. E quem que habita nas trevas? O diabo habita nas trevas. E logo, se eu faço coisas ocultas, se eu tenho atitudes que não estão condizentes com o direcionar das Escrituras, então eu estou andando nele. Eu estou sendo um filho das trevas. E ser filho das trevas não agrada ao Senhor e não nos leva à plenitude e à vida e abundância que Jesus trouxe para nós. É como se nós estivéssemos levando muito banalmente, não dando a importância nem o valor do sacrifício do Senhor na cruz, para que nós tivéssemos tudo de bom. Temos que observar uma coisa. As obras que eu pratico são de trevas ou de luz? Vamos refletir sobre isso. E olha, às vezes as pessoas pensam que andar na luz é orar, jejuar, ler a palavra. Não que isso esteja errado, não, de forma alguma. Mas andar na luz aqui na Terra somos aquelas pessoas que temos atitudes que aparece Jesus nas nossas atitudes, que somos cristãos, que somos testemunhas do Senhor aqui. E quando nós estamos na igreja, todo mundo é luz, né? Todo mundo está lá orando, adorando ao Senhor, mas será que nós continuamos sendo luz nas nossas casas, no comércio, né? No nosso trabalho? Então, por isso, nós vamos descortinar um pouquinho sobre isso. Uma breve palavra para que nós possamos verdadeiramente ser a luz que revela a verdade. E esse título, ele tem um pormenor interessante. Que verdade? Qual verdade que a luz revela? Vamos lá? Bom, a incompreensão de quem nós somos e da nossa identidade atrapalha a gente isso. Então, nós precisamos saber quem nós somos. A palavra do Senhor diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Também diz que nós somos reis e sacerdotes da linhagem de Melquisedeque. Também diz que nós estamos assentados nas regiões celestes, que somos co-herdeiros de Jesus Cristo e várias coisas que nos mostram a nossa identidade. Todas as pessoas falam assim, eu sou filho de Deus. Não. A Bíblia diz que apenas aquele que entende Jesus e recebe Jesus em seu coração como Senhor e Salvador é que são considerados filhos de Deus. Todos os outros que seguem outros princípios de outras religiões, inclusive aquele ditado que todos os caminhos levam a Deus, não é verdade, não é a verdade que a luz fala, né? Só um caminho leva a Deus, e esse caminho é Jesus. Então, nós precisamos entender quem nós somos para sermos luz. A incapacidade de ver quem somos, nos atrapalha em cumprir o plano e o propósito de Deus. Quer ver um exemplo? Olha só, os espias na palavra, né, com Moisés, lá no Antigo Testamento, Moisés chamou 12 príncipes para ir espiar a terra prometida que o Senhor tinha dado para eles. E os 12 príncipes foram e ficaram lá e viram todas as coisas da terra. E ao voltar, Moisés perguntou, né, o que é que eles tinham reconhecido, o que é que eles tinham descoberto lá. E 10 deles disseram
que lá era uma terra muito boa realmente, mas tinham gigantes e que eles se pareciam como gafanhotos perto daqueles gigantes. Então eles se identificaram como gafanhotos. E apenas 2, que é Josué e Calebe, disseram: não, a terra é maravilhosa, é abundante, é perfeita e nós precisamos conquistá-la. Então, nesse ponto, quem sabia quem eram? Os 10 ou os 2? Josué e Calebe. Então, eles se colocaram como sendo gafanhotos. O Senhor não nos coloca nessa terra para sermos gafanhotos. O Senhor nos coloca para sermos cabeça e não cauda. O Senhor nos coloca para sermos testemunhas dele, para levar o legado de Jesus adiante, para proclamar o evangelho do reino. O Senhor colocou nas nossas mãos um trabalho, uma missão, e cada um tem um propósito. E nós fomos programados, pensados antes da fundação do mundo. Então, jamais temos que ter dúvida de quem somos, de qual é a nossa identidade diante do Senhor e dos homens, porque isso vai nortear o nosso posicionamento dentro de todas as coisas, diante de Deus e diante dos homens, com as nossas atitudes. E de acordo com o tema de hoje, nós temos que ter atitude de luz e não de trevas, certo? Somos a luz do mundo. Em Filipenses, eu vou ler com vocês, tá aqui. Filipenses 2,15. Está escrito assim: para que sejais irrepreensíveis e inofensivos, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa. Parece que com o tempo que a gente está, né? Entre a qual resplandeceis como luzes do mundo. Olha que delícia, olha que lindo. No meio de uma geração perversa, para que nós sejamos irrepreensíveis e inofensivos, filhos de Deus, inculpáveis. Aqui está falando sobre nossa identidade e sobre temos que ser a luz. E como temos que ser a luz? Irrepreensíveis e inofensíveis. Então, quando nós estamos diante da palavra do Senhor e que nós temos consciência disso, nós temos uma responsabilidade muito grande de viver e manifestar aquilo que Jesus falou sobre nós, de sermos luz nesse mundo. Mas temos que entender o que é ser luz para cumprir esse propósito. Então, essa é a responsabilidade que o Senhor deu para nós. Jesus, ele falou em várias partes, nós vamos ler mais um pouquinho, como que nós deveríamos ser luz. E como deve ser isso? Para quem que a gente podia perguntar essa questão? Eu acho que a melhor pessoa para mostrar para nós é o próprio Jesus, não é? Porque ele esteve aqui na nossa terra, nessa terra, ele nasceu como homem, ele cresceu, não é? Como homem, e ele conseguiu ser a luz aqui nessa terra. Então, nós vamos lá em Lucas 1. Deixa eu ver. Não. Nós vamos em Mateus primeiro. Mateus 4,16. Está escrito assim. Aqui. O povo que se assenta na escuridão viu a grande luz, e sobre o que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz surgiu. Então, esse aqui, Mateus, está mostrando que a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão,
a Galileia dos gentios. Eles estavam na escuridão. E mais uma vez ele coloca essa palavra, luz, para nós. Chegou a luz de Cristo ali para tirar as trevas, o oculto, o que estava em escuridão, para mudar a mentalidade e transformar as pessoas em filhos de Deus. Porque antes eles estavam andando nas trevas, assim como nós. Antes de Jesus nos revelar, antes de entrarmos na profundo na palavra, de recebermos Jesus, nós estávamos em trevas. Nós compactuávamos com aquela geração perversa. Nós fazíamos as mesmas coisas, nós tínhamos atitudes de trevas. Porque nós tivemos o encontro com Cristo, Ele abriu o nosso entendimento através do Espírito Santo que habita em nós, e nós podemos agora, através de uma renovação da mente, como foi falado, no outro vídeo, entender que nós precisamos mudar as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras, para que a gente possa verdadeiramente ser testemunho de Cristo. Amém? Em Lucas, Lucas 1,78, o pai de João Batista, olha só, tudo isso fala sobre luz, hein? Fala a respeito do filho dele. 1,78. Tá aqui. Mediante a terna misericórdia do nosso Deus, pela qual na aurora lá do alto nos visitou, para dar luz aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, e para guiar os nossos pés no caminho da paz. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, aqui nós estamos entendendo que vários textos da Bíblia falam que nós somos luz. E o que é luz? Luz é revelação. Luz é trazer, é revelar aquilo que foi escondido. Mas o que foi escondido, estava escondido para nós? Não. Estava escondido para nós. Ele não estava escondido de nós. Ele estava escondido para nós. Então, é trazer a revelação. Porque Jesus era chamado assim. Porque ele revelava o Pai. Olha que incrível. Então, quem tem a luz, quem anda na luz, ele tem a obrigação e, como que eu falei, ele tem ele tem que mostrar quem é Deus. Ele tem que revelar quem é Deus através da vida que ele tem, da conduta que ele tem em todos os lugares, não só na igreja, não só quando está lá no púlpito, não só quando tem alguém olhando, mas em todos os lugares. E Jesus revelava o Pai. Em 1 João está escrito que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Então, Jesus vem para revelar Deus. E Jesus usa a luz para revelar Deus que é luz, que não há trevas. João 44:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Olha que beleza. Então, mais uma vez, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai. A Bíblia diz que ninguém viu a face do Senhor. Mas Jesus traz entendimento para nós. Ele é o único que pode trazer o entendimento de como nós podemos conhecer Deus, como nós podemos estar na presença do Senhor, como nós podemos ser ativados pelo Espírito Santo que habita em nós, graças ao Senhor, que teve que subir para que o Espírito Santo descesse. E tudo isso para revelar Deus, e Ele é o único que pode fazer. Então, todos os caminhos não levam a Deus, apenas Jesus que é o caminho.
Ele é o caminho, a verdade e a luz, e a vida. E agora, Jesus disse, em 1 João 9,5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele está falando na forma como veio ao mundo. Andou, caminhou como um homem, como eu havia falado. Como eu e você temos a mesma responsabilidade de revelar Deus e manifestar Deus nessa terra. E aí, como que nós fazemos agora para sermos luz, para manifestar Deus nessa terra? Através da nossa vida, através das nossas ações. E olha, nem é preciso ter o auxílio da palavra. Não precisamos fazer. A Bíblia diz que nós podemos trazer o Evangelho sem palavras. Pedro, não é? Ele falou que algumas esposas conseguiriam santificar seus maridos através das suas ações e mesmo sem usar palavras, elas poderiam fazer isso. E eu acredito nisso, não é? Jesus também disse que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, a razão pela qual estamos aqui e devemos viver. Ser cristão é revelar Deus nessa terra, com nossas atitudes, a forma de viver e em todos os lugares, com a nossa conduta, a nossa maneira de ser. Outro que falou também que nós poderíamos fazer isso, que é uma personagem conhecida no meio cristão, é Francisco de Assis, que ele disse assim, pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Profundo, né? Eu gostei dessa aí. Como que a gente faz isso na prática? Como? Eu vou dar um testemunho, não, um testemunho meu não, um testemunho na palavra, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, com Gideão. E olha, eu vou dizer uma coisa, não precisa de muitos para o Senhor pregar a palavra. Jesus precisou só de 12. 12 foi suficiente para que a palavra fosse proclamada pelo mundo todo. E Deus mostrou isso antes, no Antigo Testamento, em várias formas, de várias formas, em vários momentos, em vários episódios. E Gideão foi um deles. Em Juízes 6 em diante, depois vocês vão lá e leem a história, está escrito assim que ele era um homem inseguro, ele precisou de várias confirmações de Deus quando Deus o chamou, né, para poder realmente entender que era Deus, acreditar que era Deus, e mesmo assim ele mobiliza um exército de, se eu não me engano, 22 mil homens, mais ou menos. Mas aí Deus vira para ele e fala assim, tem muita gente, não precisa isso tudo. E Deus vai reduzindo esse número de soldados através de táticas, né? Através de direções que Deus vai falando com ele. E cada vez que acontecia, ele falava assim, não, você agora reduz para tanto. Agora você reduz para tanto. E isso foi acontecendo até que ficou em 300 homens. Apenas 300 homens. E o que Deus estava mostrando para Gideão? Deus estava dando uma oportunidade para Gideão presenciar um milagre. E isso é muito tremendo. Às vezes a gente... Deus está falando aqui agora, Espírito Santo. Às vezes a gente pede, Senhor, me usa, né? Cantamos música, me usa. Senhor, eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero estar no corpo, eu quero ter comunhão. E quando Deus dá essa oportunidade, a gente não percebe. E a gente diz, não estou pronta, não, ainda não. E damos uma série de desculpas esfarrapadas.
Mas Gideão aproveitou essa oportunidade. E, na palavra do Senhor, ele deu para cada um e falou assim, olha, cada um vai ter uma trombeta e um cântaro, com uma tocha acesa dentro do cântaro. O cântaro era um vaso de barro, né? Que ele era comprido. E dentro desse cântaro, Gideão orientou para que cada soldado tivesse uma tocha acesa, mas ela estaria escondida quando estivesse dentro do cântaro. E quando a trombeta soar, vocês vão quebrar o canto e vão mostrar a tocha. Essa era a orientação que Deus deu para Gideão. Apenas isso. E somente na hora certa as tochas deveriam se manifestar, deveriam aparecer. E aí, contra aquele exército todo, né, que eles estavam numa situação que eles eram roubados pelos inimigos o tempo inteiro. E aí, diante daquele exército imenso, apenas 300 homens, quando tocaram a trombeta, quebraram o cântaro e a tocha apareceu, foi tremendo, porque aqueles homens, os inimigos, pensaram que eles eram chefes de tropas. Eles não achavam que aquele era todo o que Gideão tinha. Mas é claro que Deus estava nessa história, né? Então Deus conduziu o entendimento daqueles homens para que eles tivessem um grande temor que só aquela quantidade de homens como sendo chefes de tropas, cada um dos 300 representando uma tropa, então era um exército tremendo, e eles fugiram. E aí nós temos que ver que o Senhor promoveu um milagre naqueles dias com apenas 300 homens. E por isso, 300 homens, vamos fazer uma comparação aqui agora, como tochas acesas. O apóstolo Paulo diz que temos um tesouro em vaso de barro. Ele nos compara em vaso de barro. Então, fazendo uma ponte aí com essa palavra, aqueles homens eram como vasos de barro com um tesouro dentro, que naquele dia foi uma tocha. E que quando, debaixo da direção do Senhor, eles soltaram esse tesouro, houve tremenda vitória. E é isso que Deus quer mostrar para a gente. E a tocha também remete à luz, não é? Então, olha só quantas histórias que vêm para nós. E aí, para finalizar, talvez nós estamos carregando uma luz de uma forma semelhante aos homens de Gideão. Talvez nós estejamos carregando uma luz dentro de um barro, um vaso de barro, o nosso vaso de barro, como Paulo chamou, né? Que nós temos um tesouro, nós, filhos do Senhor, temos um tesouro dentro de um vaso de barro. A luz está escondida enquanto não quebrarmos esse vaso. Então, o que seria quebrar esse vaso? Seria parar de atender a nossa carne, essa fragilidade da nossa carnalidade e limitação que impede a revelação de Deus, de sermos luz do mundo. Nós temos que usar métodos do Senhor, usar as armas que o Senhor deu para nós, para crescermos espiritualmente e combatermos. Porque tudo que o Senhor tem para nos dar é espiritual, é sobrenatural, são milagres. E a palavra do Senhor nos ensina a tomar posse desses milagres. E como que nós vamos fazer isso? Qual é o remédio que a gente tem que tomar para poder acabar com essa fragilidade, acabar com esses mimimis almáticos, esses chiliques que nós temos, esses impedimentos? Não sou ninguém, eu sou trapo de imundícia. Não, você é filho
do Deus Altíssimo. Você foi escolhido para trazer o evangelho pleno, o evangelho do reino a esta terra. E somos remanescentes, porque esse tempo que nós estamos agora, 2025, é um tempo muito profético. Muita gente está se espelhando em um homem como Donald Trump para ser o libertador do mundo, o salvador do mundo. Olha isso. O único que é o salvador do mundo é Jesus. Então, temos que estar muito atentos para a gente não ser enganados, estarmos firmes na rocha, recebendo a palavra do Senhor, para que não se cumpra aquela palavra triste na Bíblia, que diz que nesse tempo, no final, até os escolhidos poderiam ser enganados. E o remédio, qual que é? É quebrantamento, é arrependimento, é nos contristar diante do Senhor, nos quebrantar, nos prostrarmos, nos colocarmos com o nosso rosto em chão, em terra, pedindo perdão pelo Senhor, porque já éramos para ser mestres, já éramos a gente estar muito na frente, mas o Senhor, pela misericórdia dele, pode nos atender e pela misericórdia dele, pode transformar essa situação. Deixa eu tomar um copo d'água aqui. Transformar essa situação de paralisia espiritual, de frieza, de inércia, de procrastinação espiritual em avivamento, em força, em libertação, em montarmos estruturas para podermos ir, para colhermos, o campo já está branco, para sermos usados, para estarmos na frente como soldados, como remanescentes fiéis, fazendo, cumprindo o legado que o Senhor colocou nas nossas vidas como responsabilidade, que é o ID do Senhor. A única coisa que apaga essa luz é a carnalidade. E Paulo diz, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão. Depois de ter pregado, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então ele ensina, que ele fala que nós temos que esmurrar. O que é esmurrar o nosso corpo? É jejum, é segurar a carne, é não dizer sim para todas as coisas, é ter tempo de estar perto do Senhor, é orar todo dia, é nos aprofundarmos da palavra, é mergulharmos no Espírito Santo, é buscar o batismo do Espírito Santo, é não estar satisfeito com aquilo que eu estou, com aquilo que eu sou em Cristo, mas querer mais e mais, porque o Senhor tem muito mais para dar para nós, muitas revelações, muitas coisas lindas. É saber entender, esmiuçar aquilo que foi escrito nessa palavra para nós. Isso faz a diferença. E olha, eu tenho 30 anos que eu descobri o Senhor. E eu posso dizer, não sei se eu falei isso no outro vídeo, eu posso dizer que há uns 3 anos eu comecei uma caminhada diferente. E é como se eu sei que os 30 anos que eu passei, os 27 anos que eu passei, Deus foi me dando processos, eu fui passando por processo, etapas, mas essas etapas foram válidas para aquilo que eu estou aprendendo agora, que é muito maior, muito grande, muito mais profundo, muito mais forte, muito mais eficaz. São respostas que vêm muito mais rápido para quem sabe. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar, não é? Mas nós aprendemos. O Senhor ensina como orar, o Senhor ensina a andar em tempos e estações, o Senhor ensina a andar no calendário bíblico. Isso é muito importante. E eu estou aprendendo, e eu ainda estou aprendendo, já aprendi muito, mas tem muito mais para aprender. E eu fico muito feliz porque
A gente nunca sabe tudo e é muito maravilhoso aprender. Por isso eu sou apaixonada pela palavra. A palavra abre o nosso entendimento, ela nos dá a oportunidade de termos acesso a essas revelações que estão escondidas para nós. E nós faremos sinais, prodígios e maravilhas. Quem está fazendo maravilhas aí? Eu ainda não estou. Então eu quero chegar nesse nível de fazer, de cumprir, de estar sendo luz, de resplandecer a luz de Cristo através de mim, das minhas atitudes, da minha fala, do meu ser, da minha maneira de conviver com as pessoas. Amém? E o chamado de Deus é para nós, mais uma vez, para revelar a luz que Deus é, a sua palavra, através da forma que nós vamos aprender a andar através da luz de Cristo. E eu vou deixar uma reflexão para vocês. Como tem sido o testemunho? Como tem sido o seu testemunho? Como tem sido a sua conduta? Como tem sido? Será que você pode ser apontada como uma mulher de Deus, um homem de Deus? Será que você está refletindo a luz de Cristo ou não? Então, reflita e toma a decisão de ser luz e sair das trevas, porque eu não quero que as trevas tenham nada em mim e eu não quero ter nada nas trevas. Eu quero andar na luz e eu quero ter tudo na luz. Amém? Eu agradeço a vocês por estar participando desse projeto e eu peço ao Senhor mais uma vez que Ele abra o entendimento de vocês, que a luz de Cristo, que o poder do Espírito Santo venha trazer convicção e entendimento dessa palavra, porque eu não falo de mim, eu falo do Senhor, eu falo da parte do Senhor, para a honra e glória do nome dEle. Fiquem na paz de Cristo, shalom a todos e até a próxima.